tarde, pessoal. Meu nome é Beatriz, podem me chamar de Bia. Eu sou filha da Helene e do Jaime. Hoje eu faço parte do Ministério Verbo da Vida, junto com meu esposo. E vou compartilhar com vocês um pouco que Deus tratou no meu coração essas últimas semanas. O tema da minha ministração é Você é aquilo que ama. E eu trago como referência os livros Você é aquilo que ama e O Espírito Santo em Você, do Rick Renner. Bom, nós somos moldados pelos nossos desejos. Aquilo que a gente quer molda o nosso comportamento. Então, por exemplo, se eu quero muito ser bem-sucedida, o meu comportamento vai ser moldado para que eu me torne bem-sucedida no meu trabalho. E, da mesma forma, outras coisas que nós desejarmos. Se eu desejo um carro, se eu desejo comprar roupa, meu comportamento vai ser alterado para que eu atinja essas coisas que eu desejo. E o homem tem por natureza dentro dele essa questão de desejar algo, de adorar algo, de precisar de algo. O coração do homem sempre vai se inclinar em direção aos desejos. Lá no livro Você é aquilo que ama, a gente vê que ele diz que os nossos desejos eles são formados pelas práticas repetitivas. Quanto mais eu faço algo, mais eu quero daquilo. Então, quanto mais eu mexo no celular, mais eu vou querer ficar no celular. Quanto mais eu assisto TV, mais eu vou querer ficar assistindo TV e assim por diante. E existe uma diferença bem grande entre o que eu acredito e aquilo que eu amo e desejo. Então, a gente pode crer e afirmar que Deus é o centro, que Deus ele é o mais importante, mas a gente pode ainda assim viver desejando mais o sucesso profissional, mais as coisas, mais mais coisas do que desejar mais a Deus. E aí o nosso coração acaba sendo moldado pelo nosso desejo e não pelo nosso pensamento, não por aquilo que a gente acredita no nosso intelecto. Então, a estrada para o coração, ela é feita pelos hábitos, ela é feita por coisas que nós fazemos repetidas vezes. Então, aquilo que eu vou fazer todos os dias vai moldar os desejos do meu coração e vai moldar o meu comportamento. E o fato é que lá em Gálatas 5, do 17 ao 24, é muito claro que a carne sempre vai desejar as coisas que são contrárias ao Espírito. Quem molda o amor por Deus dentro de nós é o Espírito Santo. Então, se a gente confiar nas nossas emoções para que a gente possa amar a Deus, a gente nunca vai encontrar o verdadeiro amor por Deus. Porque o meu amor por Deus sempre vai oscilar dependendo de como eu estou me sentindo. Se eu esperar eu sentir vontade de ler a Bíblia, eu não vou ler a Bíblia. Se eu esperar eu sentir vontade de orar, eu não vou orar. Porque a carne nunca vai desejar coisas que o Espírito deseja. Então, para que a gente possa cultivar esse amor por Deus, para que a gente possa amar ao Senhor, amar o caráter de Deus, a pessoa de Deus, nós precisamos ter como hábito na nossa vida a comunhão com o Espírito Santo. A gente tem que transformar num hábito essa comunhão. E não confiar que como a gente se sente é o que nós somos naquele momento, ou como Deus está em nós, em relação a nós naquele momento. Uma coisa que o diabo usa muito como artimanha é aquela questão de, tipo assim, eu só vou parar para ler a Bíblia o momento que eu entrar no meu quarto, fechar a porta, colocar uma música, ligar uma luz, aí sim eu vou ler a Bíblia. E aí vão se criando empecilhos, pequenas coisinhas, para que eu não leia a Bíblia, porque primeiro eu preciso lavar a louça, primeiro eu preciso recolher a roupa, primeiro eu preciso cuidar do meu trabalho, primeiro eu preciso fazer um café, só depois eu vou ler a Bíblia, ou passar tempo com o Senhor. E essas coisas vão minando o nosso tempo com Ele, quando, na verdade, quando Deus é a prioridade máxima na nossa vida, quando a comunhão com o Senhor é a prioridade máxima na nossa vida, a gente coloca Ele acima dessas coisas. É a mesma coisa que um cônjuge se relacionando com o outro. Falando como eu e o Thiago, a gente tem nossa linguagem do amor é toque físico aqui dentro de casa. Então, o dia para a gente só começa se a gente acorda, se abraça e depois a gente vai cuidar da vida. Então, para nós, como um casal, a prioridade é que a gente dê um abraço pela manhã. Da mesma forma, a gente tem que ter como prioridade na nossa vida com o Senhor que a gente tenha esse tempo com Ele. E que a gente permita que o Espírito Santo molde esse amor dentro de nós. Lá no livro O Espírito Santo em Você, o Rick Renner vai falar sobre isso. Que o Espírito Santo, ele vai ser o maior influenciador do seu amor por Deus. Ele vai te influenciar na adoração.
Porque a gente aprende através da palavra que o Espírito Santo traz as coisas que estão no coração de Deus para o nosso coração. Então, através do Espírito Santo, eu consigo criar essa intimidade com o Senhor, eu consigo criar essa intimidade com Deus. Ter a revelação da pessoa de Deus que vai fazer com que eu me apaixone por Ele e vai fazer com que eu ame a Ele. E é isso.